Tá quem veio antes. Eu estou aí, vamos lá, com vocês. Então, assim, a gente vai dar a segunda rodada, né, daquilo que a gente se propôs, que é discutir, ou pelo menos relativizar o futuro de Arambaré, né? E já veio aqui o Paulinho, que é do Partido dos Trabalhadores, já se posicionou, etc. e tal, junto com o seu vice. Agora a gente tem o Iago, que também é candidato, junto com o vice, que é o Paulinho, que eu não conheço, ó, quem conhece, tudo bem, ótimo. E aí o nosso objetivo é mostrar as necessidades, né, de uma cidade que tem hora que vai e tem hora que não vai. Então a gente tem visto isso e sentido isso. Tem uma série de situações que foram se desenrolando através desses últimos 4 anos. O saldo agora vai ser colocado na balança no dia das eleições, né? Então a Sofia já vinha, pelo histórico dela do ano passado, de outras eleições, ela sempre se pautou pela abertura para que as pessoas, ou enfim, se discutisse o futuro de Arambaré. A gente vai tentar aqui passar para o Iago, né? Primeiro eu quero dizer sobre a associação. A associação, que é a Sofia, que é uma associação de pesquisa histórica de Arambaré, a Sofia, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, de caráter científico, histórico, cultural e ambiental, sem fins lucrativos, laica e sem caráter político partidário. Foi fundada em 22 de abril de 2009 e tem por finalidade desenvolver, pesquisar, identificar, divulgar, defender, documentar, estudar e preservar o patrimônio histórico e o acervo pertencente à Sofia. Essa é a apresentação que a gente inclusive fez na última com o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, e agora a gente vai abrir a proposta para o Iago, né? E aí eu gostaria de colocar já as nossas reivindicações, as nossas propostas, para dar mais tempo para o Iago poder se apresentar, as suas necessidades, o seu programa, enfim. Porque quem vai falar, no caso, é o candidato à prefeitura, no caso o Iago. As nossas propostas, que a gente vai encaminhar para ele, são um mínimo das relações que a gente pode interpretar como um futuro para Arambaré, não só na área cultural, não só na área ambiental, mas também na área urbanística, que eu acho que é super importante para a gente poder, pelo menos, ter um futuro, né? Uma perspectiva, que atualmente a gente não tem. E o município... Um norteamento? Sim, porque de um jeito ou de outro a gente, Arambaré, ela começa a entrar num outro ciclo, e esses ciclos são imperceptíveis para as pessoas. E quando a gente acorda, esse ciclo praticamente ele transforma os municípios, os lugares e as situações como um todo. Então, todo o chamamento, como a gente está fazendo, as colocações, a postura da Sofia, da Biguá, enfim, de outras instituições que estão batalhando pelo bem da cidade, passa necessariamente pelo bem das pessoas. Então, as nossas propostas eu vou ler, depois eu vou repassar o documento para o Iago, e depois, se alguém quiser da Sofia querer falar alguma coisa durante o processo, a apresentação do Iago, as propostas são essas: organização do calendário turístico e cultural do município, reavaliação da identificação dos pontos turísticos do município, cedência de espaço físico para a Sofia,
incentivo à biblioteca municipal, criação do museu municipal, elaboração de um plano urbanístico e ambiental para o município, incentivo à cultura local, urbanística e ambiental do distrito de Santa Rita, apoio aos pescadores artesanais do município, criação de comissão para o reconhecimento da Festa dos Navegantes como patrimônio imaterial do município e do estado, que a gente tem que fazer uma avaliação nos próximos 4 anos, provavelmente seja o centenário da festa. E apoio à criação das 2 unidades de conservação municipal em Arambaré para a proteção do lagarto, o Liolaemus arambarensis. E eu colocaria assim mais um item que depois a gente, nas conversas que a gente tem realizado, que é o fortalecimento dos conselhos. Os conselhos praticamente são grandes captadores de recursos e atualmente são altamente ignorados. Não se tem nenhuma política com viés de, em todas as áreas que a gente colocou, seja na área cultural, seja a área do turismo, seja a área ambiental. Quer dizer, tem sempre de uma forma ou de outra uma questão meio de não dá certo. E tem recursos. O governo federal tem recursos, o estadual idem, basta realizar projetos e que o conselho seja algo atuante, de fato e de direito. Agora eu pergunto para alguém da Sofia, se alguém quer se manifestar, e em seguida a gente passa para o Iago, para ele começar a decorrer ou contar quais são suas propostas e, enfim, que seja o melhor para Arambaré como um todo, né? Alguém tem alguma coisa agora a falar? Somos todos ouvidos. Então tá, eu vou passar a mão o plano para ele e um Pode tirar foto. Ai, meu Passando Deus. as mãos do plano. E aqui, ó, um trabalho feito pela Casa do Poeta de Camaquense, tá? Que Camaquã já tem, mas nós não temos, mas eu passo às tuas mãos, tá? Que é um trabalho muito bem feito. Muito obrigado, senhor. Nada, que é isso, tá? E Obrigado. aproveitar o ensejo, tá? Já que você tem uma sensibilidade com relação ao próprio município, é um guri da terra, que eu acho que isso também é bom. Então, agora a gente passa a palavra para o Iago e é isso. Para ele explanar o que ele espera, enfim. Então, bom dia, pessoal. Eu quero agradecer em nome do seu Geraldo o convite, né? E dizer para vocês que aqui eu me sinto entre amigos, entre pessoas da nossa terra também, pessoas que amam, que cultivam, que gostam daqui. Eu tenho a liberdade de falar aqui porque todos que estão aqui nessa mesa eu conheço, né, a trajetória, a história, e eu queria poder dizer que eu começo esse projeto, esse plano de governo que eu trouxe para vocês aqui, que eu fico muito feliz de ter ele do jeito que eu fiz ele, porque ele foi pensado como nós queremos projetar Arambaré, como nós sonhamos Arambaré e como nós queremos Arambaré. E eu, ouvindo o seu Geraldo falando ali das necessidades, das demandas, eu fico muito feliz porque isso aqui eu sempre brinco que esse projeto aqui, ele vai ser a minha Bíblia de 4 anos. Porque é isso aqui que eu quero projetar para Arambaré. E aqui muitas das coisas que foi falado ali pelo seu Geraldo, eu fico feliz de que nós fizemos questão de pôr aqui. Porque isso aqui é um compromisso. Isso aqui é um compromisso que nós estamos assumindo, não é só um CNPJ de um planejamento, mas é um compromisso com a cidade. E ali o senhor estava falando ali, e aqui muitas coisas que foram citadas nós colocamos aqui. O nosso compromisso com os pescadores, porque todas as gestões que passaram por Arambaré nunca foi colocado no PPA, no plano plurianual, nenhum tipo de serviço com os pescadores de Arambaré. Nós tivemos agora a questão das enchentes, eles não tiveram nenhum recurso dado pelo município, por quê? Porque eles não fazem parte do PPA de Arambaré. Então esses são pontos importantes
como eu tive conhecimento na Câmara ali, a gente vai aprendendo com as falhas, né? E muitas vezes até o esquecimento de quem já passou no passado pela prefeitura, mas não teve esse pensamento. Aqui eu fiz questão de colocar também, e aí por causa muito desse cara aí, tio Neco, eu sei o quanto ele briga, o quanto ele luta pela a Sofia ter um espaço que vocês possam dizer que é de vocês, aonde vocês vão poder se encontrar, aonde vocês vão poder montar o museu de história de Arambaré. E aqui nessa parte do turismo, quando vocês forem olhar ali e ler, vocês vão ver que eu projetei uma ideia, só que isso são ideias. Eu sei que a necessidade, a realidade, ela é de vocês, então nada na vida se faz sozinho, muito menos na política. A gente precisa conversar, dialogar para ver aonde é o melhor lugar. Mas eu vim com uma proposta que eu acho muito bacana, que é na questão do turismo. Ele fala da criação de um espaço, de um recanto da agricultura e da arte. Porque ali, entre a Câmara de Vereadores, nós temos um espaço nobre, um espaço lindo, que é mal administrado, infelizmente. Aquele espaço ali, eu tenho um projeto que eu quero transformar ele num espaço onde vai ter a Feira da Agricultura Familiar, aonde a gente vai colocar a biblioteca pública, aonde a gente vai, se possível, encaixar a Sofia, e se for da vontade de vocês, ali naquele local, ali ter um espaço para vocês, tentar trabalhar de uma forma que o próprio museu histórico caiba ali, porque a ideia que eu tenho, Arambaré não existe hoje uma praça para as pessoas poderem confraternizar no final de semana. Nós temos muito só a praia, só se fala em praia. Mas a gente sabe que na baixa temporada a gente não vai poder viver de praia porque ali é frio, tem vento, então a gente precisa ter um espaço nosso dentro da cidade. E ali eu quero criar um espaço onde nós vamos poder colocar o nosso artesanato, onde nós vamos poder colocar a Feira da Agricultura Familiar, onde nós vamos poder encaixar vocês junto ali, tendo um espaço de vocês fixo, semanal, da forma que vocês vão querer usar. Mas aquela área, aquele centro ali, eu gostaria muito de transformar ele nesse espaço, onde vai poder valorizar todos vocês. E final de semana, as famílias vão poder ir ali tomar um mate, ouvir uma declamação de um poema, que a gente quer fazer um palquinho ali também, no chimarródromo. Aquele espaço ali, a gente quer criar um espaço familiar. Sabe? As pessoas vão poder pegar o final de semana, o sábado ou o domingo, e ali confraternizar, poder viver. É o que a gente sempre fala, Arambaré é o bem viver, mas de bem viver, infelizmente, a gente não está vendo isso. A gente vê uma cidade que hoje, tanto na parte da infraestrutura quanto na parte cultural, ela está perdida, ela está dispersa. E isso é fato. Não adianta a gente querer fazer um carnaval por causa de um rótulo, não. Nós precisamos entregar conteúdo para as pessoas. E aí o senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão do calendário cultural. Nós temos ali hoje um calendário fictício no site da prefeitura, mas que esse calendário ele não é divulgado, ele não é vendido. O Flávio trabalha com turismo, ele sabe do que eu estou falando. A nossa cidade ela precisa pensar cultura, pensar eventos, no mínimo 3 dias, Flávio. A sexta, o sábado e o domingo. Porque aí tu vai envolver o bar do Paulinho, tu vai envolver a farmácia, tu vai envolver a padaria, tu vai envolver o museu histórico, que a gente vai fazer, se Deus o Senhor quiser, para as pessoas poderem visitar. A gente tem que trabalhar em conjunto. E quando o senhor falou em conselhos, isso é muito importante. Porque é o que eu falei no começo da nossa conversa ali, na política e nem na vida se faz nada sozinho. Se eu não trazer os conselhos para o nosso lado, para a gente trabalhar em equipe, Núcleo dos Colorado, a Sofia, a Associação Biguá, enfim, todas as outras associações que nós temos no nosso município, a gente não vai sair do lugar. A própria CRARO, a Associação Comercial de Arambaré, ela não funciona. Ela não funciona. Como é que eu vou saber a necessidade do comércio de Arambaré se eu não conversar com eles? Se eu não ouvir eles, se eu não ouvir vocês? Então aqui eu deixei, na parte da cultura, tudo que a gente projeta, tudo que a gente quer para a cultura. Aqui na parte do meio ambiente também, a gente fez questão, até teve gente da nossa coligação que questionou, mas para que colocar tanta coisa? Bom, porque a gente tem uma proposta para a cidade, a gente vai lutar por essa proposta, a gente quer isso para a cidade. Se as pessoas não veem que estão se sentindo pertencidas a esse projeto, as pessoas não vão querer apoiar esse projeto. Então a gente tentou, eu sei que ele ficou extenso, ficou grande, mas ficou didático. Mas isso mostra a nossa preocupação com aquilo que a gente quer para a cidade. E aqui a gente fez questão de colocar também a questão do meio ambiente, que hoje nós temos um trator que passa na beira da praia, virando aquela areia de forma errada, porque não adianta tu só passar uma lâmina ali e enterrar a sujeira. Nós precisamos de um equipamento muito simples, que custa em torno de 120 mil reais, que é um garfo com uma peneira que realmente vai fazer o trabalho que tem que ser feito na beira da praia. Nós tivemos agora uma enchente, onde se passou um trator com lâmina que simplesmente só se tapou tudo que está ali. Vocês vão ver o que eu estou falando no verão.
As pessoas, muitos vão se machucar porque muita coisa está enterrada ali. Vai aflorar. Outra coisa, a questão de uma máquina de triturar galhos. Nós precisamos fazer a poda de forma correta, com estudo, com pessoas que realmente vão ter o conhecimento. Não adianta tu só podar para podar. Nós temos exemplos aqui de uma moradora aqui da cidade aqui que se decepcionou com as podas erradas que foram feitas. Ela fez questão de botar uma placa dizendo: aqui um ignorante atorou a vida dessa árvore. Eu sei que a gente tem a preocupação com as figueiras, mas também nós temos que ter a preocupação com as famílias e com as casas. Isso eu sempre deixei muito bem claro, o senhor sabe da minha posição quanto a isso. Isso eu não escondo de ninguém. E na política a gente tem que ter posição, a gente não pode ficar pulando de um lado para o outro. A minha posição é essa. Tem que ter o cuidado com as figueiras, porque é a capital das figueiras, né? Nós temos que catalogar nossas figueiras, catalogar nossas árvores, transformar isso também numa questão turística. É o que eu digo, Arambaré tem que parar com essa história do rótulo. Não adianta tu ter um rótulo e não ter conteúdo. Tu tem que ter o conteúdo. Nós temos aí, passando as Santas ali, as imagens, uma praia limpa que a própria natureza agora transformou. Então por que tu não manter ela arborizada, tirar tudo aquilo que é inso, fazer uns decks de madeira, catalogar aquelas árvores e permitir que as pessoas possam ali fazer uma trilha, usar. Nós temos a única trilha de acessibilidade para deficientes visuais em Arambaré, né, Flávio? E tá lá, abandonada. A primeira no Rio Grande do Sul, né? Meio a natureza. Tá lá abandonada, atirada, não tem um trabalho feito com ela, não tem um apoio para ti, não tem um apoio turístico. Outra coisa que eu quero trabalhar muito forte são os guias mirins. Muito do que está aqui no meu projeto de 4 anos, eu cobrei, quem acompanha meu trabalho na Câmara sabe, eu cobrei muito do que está aqui, eu cobrei em 4 anos, dentro da Câmara de Vereadores. Nós temos jovens que muitas vezes acabam tendo que ir embora, que poderiam ser estagiários da Prefeitura, tendo capacitação sobre o conhecimento turístico, dos pontos turísticos, que com todo respeito, seu Geraldo, hoje não existe pontos turísticos em Arambaré. O que existe está depredado, está esquecido. Então nós temos que revitalizar, esse é o primeiro passo, revitalizar o que existe, porque está abandonado. A gente foi fazer uma caminhada no Caramuru agora no final de semana, eu até fiz questão de fazer uma foto no barquinho, porque aí mostra o tamanho da incompetência da gestão, com todo respeito, em não pensar em nem ali desenterrar o marco de Arambaré, que é aquele barco. Quem é daqui sabe o quanto aquele barco é importante. E o barco continua lá no mesmo lugar enterrado. Então quando a gente fez a caminhada pelo Caramuru, pela Cibislândia, ali, seu Luiz, eu disse, a palavra que resume o bairro Caramuru e Cibislândia é recuperar a dignidade daquele povo. E não foi em maio que caiu aquele barco, Não, né? faz Então tempo. não foram as águas de maio. Faz tempo. Então tu vê aquele barquinho enterrado, chega a me doer, passar pelo seu Ademir e ele encher o olho d'água e ver que aquele trabalho dele está ali enterrado e a prefeitura, com todo o maquinário que existe, não ia ali ter a capacidade de remover aquele barco dali. Se vocês deixarem, eu vou falar muito, porque eu adoro falar, eu adoro conversar. Mas eu, na verdade, eu gostaria até de poder ouvir vocês, ouvir a necessidade de vocês, porque é assim que se faz a política, é olhando no olho, é ouvindo a dificuldade de vocês, e eu sei que muito das necessidades, das dificuldades de vocês, eu coloquei aqui. Fui criticado, fui cobrado, porque eu botei muita coisa aqui, mas eu queria poder levar para as pessoas o Iago. O Iago. É o Iago que vai administrar a cidade por 4 anos, é o Iago que quer trabalhar junto com a comunidade, junto com as associações dos 4 anos, e aqui tem um pouquinho de cada um de vocês. Seja das associações, seja da parte do esporte, seja da parte do turismo. Isso aqui é o Iago que foi 4 anos dentro da Câmara de Vereadores. O Iago que muitas vezes teve a voz calada ali dentro por não ter a caneta, que agora ele quer ter a caneta e quer trabalhar pela cidade. Né? Um menino nascido e criado aqui, que ama essa cidade, tive várias oportunidades de ir embora, nunca quis ir embora, porque eu acredito na minha cidade, eu acredito nas pessoas daqui, né? E a gente quer poder reestruturar essa cidade. Eu sempre brinco com todo mundo. Copacabana é conhecido não é por causa do mar, é por causa do piso. Bom dia, seu Santinho. A gente não pode ter um piso bonito na calçada do Caramuru, da praia do Caramuru, de fora a fora, um mosaico contando a história de Arambaré e virar um ponto turístico para as pessoas visitar. O Big Brother ali da praia na frente tinha um antigo chafariz que não existe mais, que eu conto para as pessoas nem sabem que tinha um chafariz em Arambaré. E eu sei que tinha, porque muitas quartas-feiras, quintas-feiras, a gente não tinha o que fazer em Arambaré, a gente sentava naqueles bancos ali e ficava ali jogando conversa fora com os amigos. Ali não pode ter um piso bonito, uma placa do Eu Amo Arambaré bonito, alguém contando a história. Vocês, como entidade, preparar os nossos jovens para se tornar guias mirins, Flávio. Um projeto Eu maravilhoso. apresentei isso em 2020, eu apresentei esse projeto, eu me propus a passar esse material. Aí não era o guia mirim, era o protagonista juvenil no turismo. Foi entregue esse projeto
Não sei se foi, talvez não tenha sido bem aceito, talvez tenha sido engavetado, não sei o que aconteceu, mas eu apresentei um projeto da administração me propondo. É nesses momentos que eu acho que a importância dos conselhos toma uma outra característica. Porque, por exemplo, se muitas das coisas tivessem passado pelo conselho de forma séria, a gente teria tido algumas situações bem mais favoráveis. É o caso da Figueira da Paz, que a Associação Biguá sempre batalhou para que houvesse um outro tipo de tratamento com relação a isso, e o pessoal batalhou e praticamente com 1 ano e 2 anos de atraso chegou alguém para fazer uma análise correta. Com relação às figueiras, a capital das figueiras teve um trabalho muito interessante feito pelo Magela. seu Geraldo Magela. Ele fez um cadastramento, ele fez um inventário que a gente conseguiu resgatar pela Biguá, que foi praticamente, está lá, está pronto. Existe uma metodologia, existe um conceito, existe uma forma, não é uma colocação aleatória. Se é a capital das figueiras, tem que investir nela. Por exemplo, então que se faça um inventário, que se faça um cadastramento. Porque aí você pode, a futuro, selecionar aquilo que está sendo prejudicado numa residência e aquilo que você tem como poder urbanístico e paisagístico. É a mesma coisa com relação à própria passarela, né? A passarela que a gente tem toda ali da frente da lagoa, que o projeto também, algumas pessoas se posicionaram com relação à luz, né, do projeto. O projeto é necessário à luz, mas, por exemplo, Arambaré tem que ter uma certa necessidade de ser diferenciado de outros lugares a partir do momento que ela tem um turismo mais ecológico do ponto de vista de apropriação de espaços. Ou seja, aquela iluminação no alto feriu bastante a circulação dos pássaros. Para quem não sabe, os pássaros saem daqui, de Arambaré, e vão para Mostarda do outro lado. Eles fazem a migração. Eles dormem lá, vêm para cá, tem toda uma circulação. E as luzes no alto, isso é provado cientificamente, tecnicamente, isso foi encaminhado, entende, para poder rever esse processo, que aquela iluminação ela não tem que ser alta, ela tem que ser baixa. Ou baixa a uma determinada altura de 1 metro, 1,20 m, para que as pessoas possam correr, caminhar e que seja uma coisa bucólica, sabe? Que as pessoas e os pássaros, que é o grande mote dessa região aqui, possam ser absorvidos de uma forma mais correta, mais objetiva, cientificamente. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, do outro lado, lá em Mostardas, tem a observação dos flamingos, né? Então, quer dizer, vai começar agora, então as pessoas se inscrevem, tem muita gente que faz turismo fotográfico, que as pessoas ignoram completamente. Tem um pessoal aqui que faz as caminhadas para o outro lado, um pessoal das diversas faixas etárias, que buscam um turismo alternativo de uma forma diferenciada. E tem algumas coisas assim, já que você está dando a possibilidade para nós, por exemplo, o próprio a Inúbia, que é um auditório que agora está interditado, ele precisa passar por um processo de reformulação. Ele tem um PCCI que PCC, como eu coloquei para outra pessoa que está se candidatando, é uma coisa séria, não é a coisa do amigo do bombeiro que mora na esquina em Camaquã, não é, não funciona assim. Você tem que ter um projeto do engenheiro especialista em segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, para gerenciar dentro de uma lei que é extremamente boa, não digo que ela é tão rígida assim, mas ela é excelente, que foi a lei da Boate Kiss, que definiu alguns parâmetros para a ocupação de espaços públicos. E acho
que a futuro, na minha opinião, o Ainúbia tem que ser transformado numa fundação. Porque junto com o sistema hoteleiro, com uma fundação, o que você faz? Você começa a trazer um outro tipo de público. Qual é o público? É o público que faz reuniões de médicos, dentistas, aquele pessoal que vem, os coaches e coisas assim do Turismo de gênero. negócio. Sim, e você tem uma rede hoteleira que ela é simples, mas ela é sempre bem objetiva, ela é bem qualificada. Então, eu estou abrindo uma série de vertentes. E a outra, para mim, que eu acho que é importante, é um plano urbanístico. Eu falei isso para o outro candidato, que a questão do estatuto da cidade. É um estatuto simples, tranquilo e que resolve. Só que para isso você tem que ter uma administração que o encaminhe para a Câmara e a Câmara assimile, entende, o futuro. Porque um belo dia a gente pode acordar e ver um prédio de 10 andares aqui. Quem é que disse que é necessário, que é viável? Porque hoje em dia, essas relações do turismo, o bom turismo hoje que as pessoas procuram é justamente o inverso. Ninguém mais quer ir tanto para, vamos supor, para Camboriú ou para outras praias, entende? Ou para Xangri-Lá. As pessoas hoje querem, existe um público que quer uma coisa mais tranquila, mais em paz. E levar em consideração que a cidade como um todo é uma cidade septuagenária. Entende? Tem muitas pessoas que estão vindo para cá, o poder aquisitivo dessas pessoas é imenso, entende? Tem uma carteira muito boa, que é uma carteira que não polui, porque é o que ela faz. Ela vem procurando bem-estar, procurando serviços e, consequentemente, situações de locomoção, sabe? De um modo geral. E acho agora, assim, eu vou terminar mais ou menos para você, dentro dessas discussões, a questão assim de criações de parques municipais. Você pode criar o parque lá da Cibislândia de Caramuru, municipal, que você consegue recursos no estado e na federação. Você pode, daqui para frente, aqui toda essa parte central voltada, você pode criar um mega parque, entende? Só de frente, não precisa nem mexer nas propriedades rurais, que os caras aqui têm verdadeiro medo que vai pegar a galinha, pegar o boi, a cerca. Então, quer dizer, tudo isso você tem que regulamentar, porque senão um belo dia aparece um quiosque lá na boca depois da ponte, aquele lugar da ponte também que a gente passa, que é maravilhoso visualmente. A gente infelizmente perdeu a ponte por uma questão. Assim, a Sofia sempre defendeu a ponte, sempre vai defender enquanto ela tiver, até no seu último suspiro, porque nós acreditávamos e acreditamos que ela tinha condições de ser recuperada e poderia ser feito do ponto de vista de planejamento urbano, de ocupação de espaços, ela ser localizada num outro ponto, coisa que infelizmente foi ignorado nas primeiras das audiências. Assim, desculpa me alongar um pouco, só dando a posição meio da Sofia. Gostaria que o Neco, que é praticamente o patrono da Sofia, também se manifestasse, ou qualquer outros, tá? Porque eu acho que eu não sou a Sofia, eu sou uma pessoa que chegou para tentar reorganizar uma estrutura dentro dos novos moldes que as instituições nos necessitam, tá? Então, eu acho que é isso, né? Por favor. Não, disso tudo, é tudo maravilhoso. O planejamento, a expectativa que a gente tem. Cada governo a gente tem uma nova expectativa e normalmente são frustrados. Sempre são. Normalmente não, sempre são. Verdade. Atualmente, então, nós fomos completamente devastados. Fomos transferidos de espaços, estamos no limbo agora, porque nem espaço não estamos aqui no Bar do Paulinho, porque nós não temos um espaço para nós. O nosso acervo está depositado dentro de um galpão lá. Foi cedido pelo Antônio Omar.
porque dentro do prédio da Sofia, as condições de umidade e tudo ia se perder, o pouco acervo que nós temos. E desses planejamentos todos, uma coisa que eu acho primordial, que nós tivemos aqui, a Esther, inclusive, ajudou muito na realização do sonho do professor Antônio Rodrigues, que foi a construção do barco Ceival. O Ceival já andou em todas as cidades da Lagoa, da Laguna dos Patos. A única cidade que ele não pode aportar é Arambaré, porque na realidade nós não temos um pier, nós não temos um porto, não temos uma boia, não temos um trapiche, não temos nada. E nunca foi planejado, nunca ninguém pensou nisso. Nós fizemos um passeio lá em Barra do Ribeiro, a prefeitura fez não sei se tu conhece lá, se não conhecer, é muito bom de assistir, até posso te mandar um material. Eles fizeram uma barra saindo do arroio do Ribeiro, lá, onde pode entrar e sair barcos. É uma coisa que nós não temos aqui, porque ou o cara tem uma embarcação, ele sai e não volta nunca mais, ou ele entra e não consegue sair. Por causa da assoreamento ali na boca da lagoa. Isso é um problema. Mas isso aí a engenharia resolve, eu duvido que não vai resolver. Isso é coisa até bem simplória. E agora, com esse reinício de tratativas, eu nem sei que pé anda, não sei se tu assistiu ou não, da revitalização do tal de canal de irrigação. Participei lá para ver como é que é. E se porventura isso acontecer, o canal realmente acontecer, existia um estudo de fazer uma barra, porque a água vai ter que ser eventualmente puxada da lagoa para suprir o canal. Então existia um estudo que não foi concretizado porque parou o canal. Mas eu penso que nós, como uma cidade à beira da Lagoa dos Patos, nós não temos não tem como atracar um barco, não tem como chegar barco, lancha. Eventualmente os caras ficam ao largo, não sei se foi um parente teu que veio, né? Geraldo, é meu irmão que ele tem deixou um aportado lá, flutuando lá no meio da lagoa para poder chegar aqui, porque não há como chegar. O que chegou ali, atolou, precisou ser ajudado para sair. E agora muito mais, na verdade, né? Então eu acho que isso, mesmo que não aconteça nesse governo, pelo menos deixar um estudo, alguma coisa planejada, para se fazer um dia Arambaré ter um porto, porque é pilhada, né? Tu está na beira d'água e não tem como. As administrações sempre todas de costa para a lagoa. Né? É. Fico só pensando em Figueira, praia, carnaval. Então a gente tem uma grande expectativa, de novo, contigo, ou com o Paulinho. Nós temos expectativa, nós guardamos sempre essa esperança, que normalmente, rotineiramente, sempre é frustrado, né? Mas vamos lá, vamos ouvir os planos. Mas o que a gente tem que agradecer é o Iago já ter pensado na Sofia, inclusive colocou a Sofia nos Tem 2 itens aqui. que são no nossos. projeto dele, e a gente louva isso, porque vai fazer 2 anos na Sofia e não consegui ter o acervo da Sofia em mãos, assim. Eles mostram parte, mostram uma outra parte, mas aí com esse negócio da enchente, ele foi guardado e eu, como sou secretária da Sofia há 2 anos, não vejo o E acervo. não foi em virtude da enchente, foi guardado antes da enchente. antes, eu fui lá, Muito antes da enchente, que estava mofando, estava porque se teve perdendo. O prédio lá tá horrível. Lá. É O um prédio tá crime, horrível. é um crime que estão fazendo com aquele prédio. Aquele prédio tá horrível. É Eu não criminoso, porque vai se perder. Aquilo ali está praticamente condenado. Tá corroendo tudo já. Está Tem corroendo cuidado, infiltrações de tudo que é Aí gente. vamos fazer que nem a ponte, certo? Que no primeiro instante que nós entramos lá, primeira chuva, nós pedimos socorro. Olha aqui, qual é a grana? Ah não, os bombeiros estão fazendo um estudo para vir aqui arrumar o telhado. Desde o primeiro dia que nós estamos lá, então, nada aconteceu. Além da umidade, Chegar a sala, tudo para nós podermos O que acontece dentro da Inúbia é dia de chuva, os caras botam uns baldes aqui, um balde ali. Só além dos morcegos, né? É criminoso. Um parênteses, assim, só, desculpa, dona Lorena, só um parênteses, só pra mim entender, assim, uma coisa que eu queria muito saber de vocês. Aonde vocês
acham que deveria de ser a Sofia? Aonde vocês se sentem à vontade? É dentro da Inúbia? Vocês aprovariam essa ideia que eu tenho de criar um centro, um espaço cultural com a biblioteca pública, com um museu, onde as pessoas vão poder realmente circular? Porque eu vejo assim, ó, eu acho a Inúbia um espaço fantástico, eu acho um espaço fantástico. Só que assim, com todo o respeito, não sei se concordam ou não, mas a Inúbia pra mim ela não funciona. A Inúbia ela não funciona. O final de semana que ela deveria estar aberta, tendo pessoas atendendo, recepcionando e falando sobre a cidade, ela é fechada. A porta que existia, o PPCI hoje é trancado, eu vou dizer por que o PPCI hoje é trancado. Não é só por causa da estrutura, é por uma coisa bem simples que se chama porta. Existia uma porta pro lado da lagoa. Sim. Entendeu? Aquilo ali vai ter que reabrir. Infelizmente alguém botou na cabeça que tinha que fechar, porque queria. Se vem lei, se muda a lei, eu se acho que isso daí também foi uma questão de projeto, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, aquela arquibancada, ela deveria ser removida. Por quê? Porque num projeto de engenharia de segurança, as circulações elas têm que ser horizontais e verticais. É que as leis mudam, na época eu fiz parte Sim, daquilo ali. então Eu sei que- aquilo lá foi feito dessa forma, tudo bem. Só que acontece o seguinte, eu acho que a Inúbia tem que haver um novo projeto de reformulação que agregue outras perspectivas, porque ela foi montada única e exclusivamente com o objetivo de auditório. Isso. E hoje as situações dos espaços eles mudam conforme a necessidade de apresentações, de shows, espetáculos, conversa. E eu acho que a Inúbia deveria passar por um processo de reformulação. Custo é relativamente alto, mas o benefício da reformulação vai ser muito maior, como você falou, aquilo não funciona. Não. Aquilo não funciona para cinema, não funciona para teatro, não funciona absolutamente para nada, mesmo para a própria comunidade. Que assim, semana da último encontro, o Flávio estava colocando, preciso de um espaço para fazer um evento. Aí ele falou, aonde farei o meu evento? Entende? Então é complicado porque aonde? Lá não pode porque está interditado. Tem a porta, tem. Agora é o seguinte, ali tem que ser feito um projeto de requalificação de espaço. Eu falo como uma pessoa que já trabalhou com isso durante muitos anos, tem uma certa experiência, né? Não pela experiência nem pela vivência, mas pela necessidade que isso daí apresenta para a cidade. Por exemplo, esse é o tipo de espaço que tem que ser tombado pelo município, porque se você toma um espaço como esse, você consegue recurso a nível federal e estadual, Com certeza. a nível de turismo, a nível de patrimônio, o raio que seja. Então, o que eu vejo, certas situações, para nós, de um modo geral, para a cidade, ele precisa passar por uma reformulação. E outra coisa, fazer um levantamento dos pontos dos pontos importantes da cidade, não só aqui, como eu fico bem contente de ter visto, por exemplo, você colocar assim a parte do Bom dia. Aí, cara. Da questão da Sofia, do pessoal que lida com a questão da cultura familiar. Por exemplo, tudo isso devia estar vinculado ali na Inúbia. Por exemplo, faz um negócio, as meninas ficam todas espremidas, passaram situações extremamente constrangedoras, quem acompanhou sabe isso. Então, assim, ó, eu acho que qual seria o nosso lugar? Eu acho que vai depender muito do andar dessa carruagem, tá? Eu acho assim, a gente pode falar, eu quero isso, quero aquilo. Não, eu acho que esse entendimento, na minha opinião, tá? Minha opinião, o critério dos outros. Eu acho que uma vez que quem for o grande vencedor, o grande executor, enfim, que nos chame assim como um todo e nos coloque assim, aonde vocês querem ficar, ou qual é a proposta de vocês. Porque, por exemplo, tem outras instituições também que necessitam de um pequeno espaço para fazer suas reuniões, participações. Nós saímos na frente talvez porque
estejamos, de uma certa forma, mais vinculados à memória, à cultura, à urbanicidade do local e com outras perspectivas e vivências. Não sei, essa é a minha opinião. Eu não vou querer assim, eu quero aquele prédio, eu quero aquele prédio. Não. O que tem, por exemplo... De reunir Eu tudo fiz num essa ambiente. pergunta, sabe por quê? Porque eu pego muito exemplo dos jovens, tá? Muitas vezes a gente fala a questão, né? Vou puxar a educação nessa questão, tá? Muitas vezes a gente fala assim, eu quero dar um curso de cabeleireiro para os jovens, tá? Mas a geração antiga era uma coisa, a geração de agora é outra. Se sentou com os alunos, se perguntou se eles querem um curso de cabeleireiro, é a mesma coisa. Não adianta eu vir aqui botar num papel e dizer que eu vou dar um lugar para vocês e não ouvir o lado de vocês. Tentar em conjunto a gente resolver. Eu penso assim, um administrador, no momento que eu divido, que eu compartilho com vocês a ideia e vocês vão chegar em mim, claro que o poder de decisão, o poder final vai acabar sendo do prefeito, mas eu vou poder chegar num consenso de ouvir vocês e dizer, olha, isso é possível, isso não é. Vamos tentar intermediar para ficar bom dos dois lados? Por isso que eu gosto dessa pergunta. E alguma coisa, por exemplo, é assim, o momento que a gente está vivenciando. Tá? A gente abriu um processo de liberdade de opiniões, de formações, de conceitos, enfim. E outra coisa é o pós dessa história, tá? Porque, por exemplo, por mais que você tenha colocado, chega na hora do vamos ver, a pressão que vai existir para essa reconstrução. Porque, por exemplo, eu estou falando politicamente, demanda muito também da questão da Câmara, por isso que os conselhos são importantes. Porque, por exemplo, quando você oferecer algo compatível, eu acho que tem que passar pelo conselho, sabe? Para poder assim, organizar e criar uma certa metodologia para diversas situações. Por exemplo, a gente tem o lugar dos rodeios, que está virado num diabo, sabe? E aí eu digo assim, aí para o senhor ver que a lei, infelizmente, a lei ela não funciona. A lei ela funciona para quem é correto. Para quem anda fora dela, a coisa não existe cobrança. Tu tem uma inúbia interditada, tá? E aí tu tem um parque de eventos, um telhado baloado caindo e vai ter uma semana farroupilha com o evento. E aí? Eu te pergunto, onde é que está bombeiro, onde é que está PPCI, até cair na cabeça de alguém, dar uma tragédia, aí vão se lembrar de falar algo. Entendeu? Aí tu vê a questão que infelizmente a coisa ela não é. Vou pegar um outro exemplo. Tá? Minha mãe tem uma loja de produto de limpeza. Se ela vender um produto sem rótulo, ela paga uma multa. Mas todo final de semana encosta um caminhão ali com 3, 4 crianças de menor vendendo produto sem rótulo e não existe uma fiscalização. Então a Arambaré ela tem que passar por uma reestruturação. Isso só vai acontecer se a gente fizer a política do jeito certo. Eu não posso querer te abajular porque o senhor é um eleitor do Iago. Eu tenho que tentar fazer a coisa do jeito legal, do jeito certo. Às vezes o jeito certo dói, mas tu tem que falar que está errado, né? Eu só queria fazer uma colocação quando tu falou de repente vem alguém constrói um prédio enorme. Existe uma lei, isso é muito essencial e para o município existe uma lei que diz que pode ter só 2 pisos, né? E a gente já sabe que já andaram, isso depende da Câmara de Vereadores também, foi lá na Câmara que foi feita essa lei e tal. Muito bem, e eu acho que isso é uma coisa muito importante para Arambaré, né? Na questão de meio ambiente e tal. Como tu disse, que as pessoas procuram um lugar mais abrasivo, que querem sair do asfalto, das coisas, que Arambaré é essa maravilha. E a gente sabe que já tentaram na Câmara de Vereadores mudar essa lei. Então isso é muito importante que não se mude essa lei. Isso aí está na lei orgânica, né? Não se mude essa lei, mas já estão tentando. Por isso que mas você tem qual que ter mandato que tentaram? Qual mandato? Não, a gente não é um mandato. Pessoas já estão tentando. Porque nesses 4 anos na Câmara nunca foi essa pauta para lá. Em 4 anos que eu estou ali, essa não, pauta nunca não foi a entrou. pauta. Não oficialmente, entendeu? Estou falando não oficialmente, mas Ali já não entrou. estão tentando. Foi Oficialmente entre não aspas. foi, mas já tem pessoas, a gente sabe porque disso, ali tem não- pessoas que estão conversando quando não é oficial isso.
Sim, é porque Não ali foi entrou, oficial para ali cá, não- e eu espero que nunca vá. Porque acontece o seguinte, você tem um prédio ali no início da cidade que ele tem um térreo mais um e o cara já tá bobeando e já passando por um terceiro. Até porque o nosso saneamento cidade? aqui hoje ele não é. Exatamente. Vamos ser bem sinceros, o nosso saneamento não funciona. Tem ruas calçadas que os canos não funcionam. Não, gente não sabe que não funciona. A rua que eu moro, você sabe muito bem disso, ela cede a cada mês, por exemplo, que é o que as pessoas vão ter que avaliar com a nova ponte, seria caminhão de 30 toneladas passando no meio da cidade. Esse piso aqui não vai aguentar. Não mas só o vai piso, acontecer. toda a Já está tudo infraestrutura. esburacado ali. Então, quer dizer, a gente já colocou, mandamos para a Câmara, mandamos para o prefeito, etc. E todos fizemos estudos de avaliação, de reconhecimento dessa possibilidade. Então, por exemplo, se você não tem uma lei urbanística, um plano para você poder fazer isso, quando você, é por isso que eu falei, ela é imperceptível. Quando você menos espera, tem um cara ali que está com praticamente um terceiro piso pronto para possível. Essa obra aqui da entrada ali, aquilo ali, eu acho que foi, não sei se foi embargado, vocês vão deixar ele fazer aquilo ali ou não, né? Ontem eu tava olhando daqui até, da lojinha da mãe, eu tava olhando, aquilo ali já é uma altura como se fosse Sim, dois ele pisos já né? está. Ele Quer dizer, tentando quando fazer em você cima, faz já. o plano, você estipula o gabarito de altura e o nível da rua em relação às alturas. E aqui é tudo plano. Então, por exemplo, quando eu falei assim na questão da iluminação lá na frente, ótimo, perfeito, mas é inconcebível um município dar uma prerrogativa para o turista em relação aos moradores, porque, por exemplo, tanto esse recurso tinha que estar colocado para os bairros mais, afastados, porque aquilo lá praticamente já está feito, aquilo lá não precisa mexer muito. É só fazer a manutenção. E uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional como um todo é o seguinte: todo o processo de uma cidade, toda execução de obra, qualquer conceito de transformação da cidade é ato contínuo. Aí o que o cara faz? Largaram lá em Núbia, a Núbia está apodrecendo e apodrecendo rápido, e não é por falta. Pode falar da maresia, que não existe tanto. É o cuidado quanto mesmo. é umidade. Aí você tem que fazer o quê? A cada X tempo, 5 anos, tem que ir lá e pintar, arrumar. Um cheiro horroroso. Aqueles ferros lá, na verdade, tem que passar os arcão, né? Eu sei porque meu pai trabalha com obra, com coisa tudo. Sim, teu pai sabe disso. Aquilo ali tem que passar os arcão. A própria ponte. A ponte João Goulart, assim, só para vocês poderem entender. Bom, vocês participaram da audiência pública. A única audiência que teve foi para a comunidade aclamar que os vereadores aceitassem o financiamento, que foi o que não deram a oportunidade no tempo da Joselene, que eu defendo isso de um idêntico. Naquela época a ponte custaria 700 mil para reformar e 1,2 milhão para fazer uma nova. A Câmara de Vereadores empatou e quem foi desempatar votou contra. A única vez que um presidente vota é para desempatar, quando é para votar ainda votou contra a comunidade. Por causa que se existiu, infelizmente, uma bancada que se julgava ser do povo, que infelizmente fez escolhas erradas no passado, que prejudicou o comércio, prejudicou as crianças, prejudicou as pessoas, né? E as consequências estão aí. As consequências estão aí. Hoje uma obra que vai custar 7 milhões e 200 no papel, que eu acho que vai ser mais. Não, mais. eu acho que ela já extrapolou. O ferro vai por subir, exemplo, o cimento vai subir, ela mão já de está obra, atrasada. mão de né? obra. E aí tu olha aquilo ali hoje. O Exército mostrou um exemplo claro para nós agora, não me lembro qual é a cidade, Santa Maria, não, que foi que fizeram uma ponte igualzinha à nossa, de pedaço em pedaço. Quando eles estavam desmanchando agora ali, quando tiraram as laterais, a gente viu bem claro que ela é por bloco. Então tu poderia reformar os blocos, tu poderia cuidar dela, né? O que eu sempre, eu conversei com o Tio uma vez, eu disse, pô, aquela ponte ali era tão bacana, tu manter ela para te botar ali o artesanato, bota a feira da agricultura, fizesse a ponte num outro local, um exemplo, né? Só que isso é uma coisa que eu sempre deixo bem claro. Os vereadores aprovaram um financiamento. O que nós fizemos foi dar a oportunidade do governo poder administrar e entregar para a comunidade aquilo que o povo queria. Agora, a forma que eles organizaram, que eles planejaram, que eles estão executando, bom, aí é carga e consequência do governo que não compartilhou com a comunidade o jeito que seria. Isso é fato. Ninguém pode dizer que não, porque é. Quem estava na audiência sabe. Eles mostraram uma foto no telão, não era um projeto, era uma foto. Porque isso eu tenho como comprovar para vocês que o projeto só foi ser mandado fazer 8 meses depois. Sim, a gente estava, não sei, Entendeu? estava, Então, e nunca mais se teve uma algumas pessoas audiência. também, Nunca mais se teve uma da audiência. Sofia.
Não teve porque isso era missa Teve em encomendada. 2021 e depois teve uma outra Sim, agora. teve. Que eu pedi, que eu provoquei pela Câmara de Vereadores, porque ninguém sabia o que Porque estava a gente acontecendo. tinha assinado, a Sofia e a Biguá, o chamamento Sim, nós pedimos, Isso, é para tentar. E aí foi aquele festival da enrolação. Tanto que eu me lembro que eu perguntei pro prefeito como é que você vai fazer essa transposição da passarela. Para ter tempos iguais. Não. Não, eu acho que... Uma outra questão assim, que eu queria só comentar com vocês também, que é algo que é uma coisa tão assim que Até às 11h30. para muitos parece ser simples, né? Mas para mim é uma coisa que eu sinto falta em Anambaré. E eu sempre digo, eu converso muito com o tio Nexo daí. O nosso município ele não tem um hino da cidade. Nós tivemos agora uma semana farroupilha, uma semana da pátria, que com todo respeito se contratou um palco, se alugou um palco, eu não vi uma autoridade em cima do palco para fazer alguma fala, alguma coisa, não se cantou um hino, não se... Simplesmente fizeram por fazer. Aí se pagou um palco para ficar o rapaz que estava chamando os coordenadores, secretárias e coisa, no chão, ele estava embaixo falando ali. Então um palco vazio, sem ninguém, Montaram e desmontaram. sem nexo nenhum. É aquilo que eu falo, não adianta tu ter um rótulo e tu não ter o conteúdo. Não vou comprar uma Coca-Cola vazia. E água, eu só quero colocar uma coisa que nós colocamos para o outro candidato. Nós estamos aqui, a Sofia está presente na cidade, a gente existe para ajudar a cidade. Então, ao prefeito que está aí, o anterior eu sei, o próprio tio Neco falou, nós estamos para ajudar Com certeza. a cidade. Nós não estamos para ir contra, não somos inimigos de ninguém, a gente quer o bem-estar, a difusão da cultura, o conhecimento da cidade. Então, eu acho que se tu te tornar prefeito, a Sofia vai estar apoiando as coisas pela cidade, né? Pelos munícipes, pelo espaço, pela história, porque a gente quer conservar o pouco que ainda tem, né? É isso que a gente fica... Olha, só tu fizeste uma pergunta para nós que não foi respondida. Aonde nós desejaríamos ficar? Eu só posso te dizer que dentro da Inúbia nós não podemos ficar, porque ela tem que ser reestruturada. O Geraldo sabe disso, você sabe, tu sabe. Agora, no momento que ela estiver pronta, reformada, porque não adianta nós irmos lá para dentro, ou ficarmos lá, que nós ainda não saímos, nós estamos no limbo, como você me disse. E enquanto o prédio, a estrutura não for reformada, nós não podemos ficar. E nem a biblioteca tu pode pôr lá dentro, que está chovendo. Não tem como. Não há como. Esse plano foi feito, exatamente o que tu está pensando, foi feito no governo anterior, no governo atual, que nós iríamos para lá, biblioteca e museu. Íamos fazer um centro cultural, tá o nome, Centro Cultural Inúbia. Não, ali na... Só que na realidade nunca aconteceu. Nós, dentro da própria estrutura do prédio, fomos constantemente boicotados. Onde o nosso espaço era praticamente um depósito de material desse. E nunca aceitaram que o museu, o próprio mini museu, fosse um próprio da municipalidade. Não, é da Sofia. Não é da Sofia, nada é da Sofia, nós não temos propriedade de nada. Nós só dispomos do nosso acervo cultural ali, as coisas que nós juntamos, para entregar à municipalidade. Nosso negócio é entregar à municipalidade. Nós queremos deixar para o município de Anambaré. Nós não queremos ser proprietários de absolutamente nada. Sim, tem um espaço para poder... Então, hoje, assim, racionalmente, nós temos que arrumar um outro lugar. Foi ofertado para nós onde era a rádio ali do Kleber. Tá? Foi ofertado. Quer dizer, eu sugeri, né? Uma sugestãozinha na cabeça do atual. Ele disse, tá. Só que não nos deixaram nos transferir para lá, em virtude da época de eleição, porque poderia estar configurando algum privilégio para a Sofia. Então, na realidade, nós não sabemos para onde nós vamos. Lá não podemos ficar, porque Está interditado. está interditado. Ali o prédio, que seria junto à biblioteca, agora está, não sei se é conselho tutelar, é depósito do município, o que é? Tá, como é que se chama? Almoxarifado. Almoxarifado, aí do outro lado é a Emater, Isso. tem a biblioteca que botaram ali, tem Isso. duas meninas ali até.
E a Casa do Artesão Fizeram um depósito de livros, né? Não é uma biblioteca. Não, é. Depósito, como sempre Consideram, foi. né? Sempre foi um depósito de livros. Nunca foi uma biblioteca em lugar nenhum. Deixa eu te perguntar, Iago, isso aí então seria uma construção desse espaço? O meu pensamento, a minha visão, eu gostaria de criar, o que o senhor falou agora, um espaço onde nós vamos reunir a Sofia, onde nós vamos colocar o museu, onde nós vamos colocar a biblioteca, onde nós vamos ter a agricultura familiar junto, vendendo, porque onde tu chama a gente, pessoas têm dinheiro para querer comprar. Eu vejo a ideia boa para a gente movimento o turismo, porque um ponto atrai visitante para o outro, né, e vice-versa. Então, centralizar esses locais, eu acho uma boa ideia. O que eu vejo no teu planejamento? A Inúbia hoje estaria interditada, não tem condições. Aqui requer uma construção de um espaço. Então, e nesse intervalo, vai para onde? A Sofia, museu. A Sofia é o museu. Vai para onde? Hoje nós temos um espaço que tu tens que construir e o outro espaço que tu tens que reformar. Tem que ver os espaços públicos vários, porque o almoxerifado não tem por que ficar ali, um exemplo. Eu dou um exemplo bem simples, o almoxerifado não tem por que ficar aqui com uma baita de uma prefeitura lá. Isso já é um ponto, isso já é um exemplo, entendeu? Um exemplo, tu precisa de um espaço para que se pense algo melhor e maior, ali já tem uma solução. O almoxerifado aqui não tem sentido. Eu vejo o motivo do almoxarifado aqui é a questão da ponte, né? Não necessariamente, porque a prefeitura agora está do lado de lá. Faltou papel higiênico lá e tiveram que pedir para a educação levar, fiquei sabendo onde. Entendeu? Então é organização, é logística. Né? E outra, se a comunidade pode usar uma balsa, a prefeitura também pode usar uma balsa. Eu penso assim, aquilo ali é para todos. Eu não posso beneficiar. A prefeitura veio para cá por quê? Porque eles não queriam que os funcionários passassem trabalho lá. Quando a gente começou a gritar na Câmara, olha, abandonaram o Caramuru, abandonaram a Cislândia, mandaram a prefeitura para cá, agora estão voltando para lá. Entendeu? Porque a enchente, a prefeitura, vamos ser bem sinceros, a água, se ela foi isso aqui dentro da prefeitura, foi muito. Então se saiu de lá, se ficou aqui e ia ficar aqui. A proposta da prefeitura era ficar aqui. Eles só voltaram porque estamos num período eleitoral, só por causa disso. Senão eles iam ficar aqui e o prédio lá ia ficar abandonado. Porque assim, a gente também... Eles estão voltando para lá? Sim, agora aqui só está agora a parte da o RH, a contabilidade, acho que é só esses dois setores. O resto já está, mas vão voltar para lá já. Tesourarias, quanto? Tudo lá já. Mas a gente também tem que avaliar nesse conceito todo, por exemplo, você tem uma ponte no valor de quase 8 milhões, que é um verdadeiro absurdo, e prazos de execução, que agora ela se atrasou muito. A firma fez um contrato com a Sinira, conversei com ela, de 1 ano de alimentação. Se eles fizeram um contrato de 1 ano de alimentação, já tem mais ou menos um prazo. Só tu vê o prazo de locação, porque eles estão em imóveis locados, tu vê o prazo de locação dos imóveis. Não, porque assim, esse custo operacional para eles já deve ter, a tendência veja toda a especificação desde o desmonte da ponte, o custo operacional dela. Por exemplo, essa boia maldita que está sendo feita de galão, quem é que está pagando? É a prefeitura? Está saindo esse recurso da onde? Por exemplo, essas paradas da empresa significam aditivos. Esses aditivos vão parar aonde? Porque, por exemplo, eu tinha uma história do Ministério Público que eles teriam que fazer uma passarela de concreto, etc. e tal. Por exemplo, essa boia que está sendo feita de tubulão, ela não tem engenheiro, não tem responsável, técnico, ninguém assina absolutamente nada. O Zé estava falando que o pessoal estava colocando os tonéis, e à medida que eu colocava os tonéis abaixavam. A pergunta que eu faço é assim, essa ponte, ela substitui aquela prometida, os batistacas? Essa aqui, a passarela? Essa passarela, Na verdade, aquilo ali eles estão fazendo, é o que eu estou falando. Hoje a prefeitura ela trabalha conforme o povo grita. A verdade é essa. Isso está todo mundo vendo. Sim, mas... ele falou na Câmara que ele não tinha como fazer uma passarela de batistaca. Porque tinha que ter licença ambiental, tinha que ter projeto de engenheiro e era um custo altíssimo. Isso foi falado, está registrado lá na Câmara. Lá. Sim. Depois que deu depois de muito tempo, que deu toda a polêmica, que o pessoal ficou interditado, que ficaram sem acesso por causa de estrada, por causa da balsa,
né? Aí o que se fez? Se falou que faria uma passarela fixa com batistaca, que a empresa ia trazer o batistaca, que a empresa ia construir, a prefeitura ia pagar por isso para a empresa. Agora, eu faço uma contra-pergunta para vocês. Se a prefeitura realmente, desde o começo, tivesse a intenção de fazer uma passarela fixa, eles não teriam colocado isso na licitação do primeiro projeto junto já? Não era muito mais fácil tu diluir na parcela? Sim, mas acontece que as pessoas não conseguiram a nível de planejamento. Para quem trabalha com obra, eu já trabalhei com obra pesada, significa, entende, que os caras bobearam, ou melhor, enfiaram a goela abaixo o preço. Porque o que ocorre quando você faz isso daí? Por exemplo, você vai fazer uma passarela de batistaca, o custo é alto, porque tem que realmente ter tudo isso. Agora, se você sai fora porque se pede uma passarela com responsável técnico, isso, e aí você faz uma passarela com tambor, das condições como eles estão fazendo, com tambores de óleo, entende? Café Pan disse que tinha que fazer, enfim. O próprio Ministério Público deu um prazo se sabe, de 1 mês, 2 meses para fazer uma passarela decente. Aí o que você tem? Você não tem absolutamente nada. As pessoas vão passar num sistema que a Marinha sabe que os caras estão fazendo isso. Ai, gente, em pleno século XXI. Não, sabe, a racionalidade das coisas é isso que sabe, num município de 4 mil habitantes, Toda um essa lugar tecnologia que tem, maravilhoso, eles vão lá, concretam a ponte, pronto. sabe, o abandono do outro lado é assim, é público e notório. Por exemplo, uma das coisas que eu não sei se a prefeitura está envolvida, o assoreamento do canal, que o Neco tinha falado. Por exemplo, o canal do Rio Grande, ele tem que ter 16 metros no mínimo, ele está com 13 metros. Então, o que significa? O governo federal pegou um recurso de quase meio bilhão, uma coisa assim, e começaram a fazer todo o mapeamento desde o período da Serra, vai passar por Porto Alegre, vai passar aqui por toda essa região. Eles têm que fazer um mapeamento por causa do assoreamento. Sim. Arambaré não tinha se cadastrado no programa do Estado. Tá? O programa do Estado ele tinha validade até o dia 25 de agosto. Na semana passada na Câmara, que foi na quinta-feira, eu questionei na Câmara e pedi a cópia do projeto. Tá? A Marisete, vereadora, pegou e falou que a prefeitura ia se organizar para se cadastrar, que eles tiveram uma reunião, ela e o Jardel, com o governador. Eles foram fazer uma foto política, porque se o governador tivesse preocupado com nós, tinha arrumado o asfalto que está esburacado há mais de 4 anos que a gente vem cobrando. Então, para mim, esse tipo de coisa não existe. Demagogia, para mim, não serve. Aí, o que aconteceu? Para a sorte de Arambaré, o governo do estado prorrogou até o dia 27 de setembro o cadastro. Existe uma empresa chamada Gaia que presta serviço para o município, tem que simplesmente pedir para eles: eu quero que vocês façam um projeto de desassoreamento do Velharco, tá? Que aí a gente apresenta e Arambaré vai ser contemplado com 1,5 milhão. O que é esse 1,5 milhão? Não é dinheiro. Esse 1,5 milhão é uma draga, é uma Poclã, é operador, é gente com projeto para poder desassorear, poder cuidar realmente dessa questão de enchente. Então, é nisso daí que tem um projeto que é muito maior, que é o projeto que inclui a FURG, porque eles começaram a fazer todo o levantamento pela costa, desde aquelas cidades que foram atingidas, porque o que se notou é que é um assoreamento. Tanto que você olha agora Arambaré não, que eu conheci, e faz pouco tempo, a água ia até mais ou menos aqui. Agora ela está vindo para cá. O que aconteceu? Tem muito sedimento embaixo, e o que esse sedimento faz? Ele expande. Então, se você não começar a redefinir, pelo menos tecnicamente, eu estou falando tecnicamente, não politicamente, tecnicamente, que tem que se haver outros tipos de intervenção, daqui assim, mais ou menos uns 10 anos, eu não sei, para as outras gerações, a tendência da água é expandir cada dia mais. Isso é fato. Só que o município ele tem que se engajar nos projetos das bacias, entende? Então, tudo isso que a gente está conversando, Iago, assim, ó, eu acho assim, pelo pouco que eu vi, a ideia é muito boa, os conceitos são maravilhosos,
Mas, assim, tem as outras pessoas, tem o Neto, enfim, eu prefiro que quem ganhar, pelo menos, comece a olhar, porque qual é o objetivo da Sofia? É criar um banco de ideias, um banco de sugestões a futuro, porque nós, como eu falei assim, desde o início da nossa história, nós somos uma associação que ela é independente, ela é de pesquisa, de história, isso. Então esse é o nosso objetivo. Paulinho trouxe as informações dele, você trouxe as suas informações, acho os trabalhos, eles começam a se complementar, entende? Como o Neco falou, a gente não, e a Regiane, a gente não veio aqui para dividir o processo da cidade. Nós, cada um tem seu interesse. Nosso interesse é que todas essas ideias se aglutinem dentro de um processo. Se você ganhar, perfeito. A gente vai sentar, vamos ver, colabore conosco. Eu, por exemplo, como a Sofia, a gente se colocou à disposição do governo para fazer um trabalho ou fazer um levantamento sobre as questões da cobertura. Enfim, tem toda uma experiência, tem mais de 40 anos, eu, pessoa, e eu como a Sofia. Porque como a Sofia, é assim, é uma relação ótima, porque a gente não precisa cobrar nada, a gente nem vai cobrar. Eu como pessoa também não cobraria absolutamente nada, porque eu não tenho necessidade disso. Mas o que eu quero assim, ó, que se porventura você seja o vencedor, que pelo menos, se você fizer 10% disso daqui, a gente já fica satisfeito. Eu fico satisfeito. Eu acredito que a Sofia como um todo. Porque o que falta, pelo menos, é assim, ó, é isso. Pelo menos aqui tem um plano. Isso deu, isso não deu, isso deu, ótimo, isso deu, perfeito. E dizer o porquê não deu. Não é feio tu reconhecer que tu não conseguiu. Não, então... Tu não voltar e falar com a pessoa, não conversar, não dialogar, é justamente isso. Por exemplo, eu acho um crime Santa Rita, sabe? É um crime aquele lugar. Aquilo lá, sabe, não tem um projeto de saneamento básico, sabe? Tem hoje N formas de você fazer situações. É o caso do Caramuru e a Cibislândia. Você tem que definir novo nível de cota para construção. Porque, por exemplo, o nível de cota que se pegou foi o nível da lagoa. Quando a estrutura que hoje era do Arthur Flores, era do Cibios, né, Neco? E onde ele construiu a casa? A do Arthur Flores. Quem? A estrutura da casa dele era do Cibios. Lá? Não, aqui. Aqui no Caramuru. No Caramuru. Primeira casa esquerda ali, depois Quem tem? De quem era aquela casa antes de ser do Arthur? A estrutura. Não era do Cibios? Não. Então. Não, ali ele não desmanchou nada. Então, ali tem que, por exemplo, nivelar a questão da nova cota. Porque, por exemplo, as enchentes elas vão continuar. Por exemplo, o que a gente pensava com relação à ponte é que se houvesse uma outra alternativa. Qual era a outra alternativa? Você não pode ter uma única saída e uma única entrada. Quer dizer, você teria uma que seria alternativa e teria uma outra que para desafogar. Só que isso é conceito de territorialidade. Então é isso. Eu vejo o Caramuru e a Cibislândia como uma Boate Kiss, que não tem acesso. Só que ali é água, né? Boate Kiss foi o fogo. As pessoas, se a água começar a chegar, tu não vai ter. Tu não tens como sair no estado que está a ponte hoje e pela passagem molhada. Então as pessoas ficam ilhadas ali, né? Não é. Mesmo estando pronta a nova ponte, vocês pensam na Vento. Qual é o primeiro lugar que enche d'água? Ali onde era a Vento. Aí tu vai ter uma ponte que tu não vai poder chegar na ponte. E ali por trás da Venco ali vai ter que se trabalhar. Aquilo ali vai encher tudo d'água, vai ter uma tem que dar. É que na verdade tem que dar sequência naquele dique que eles não acabaram mais. Né? Tem a contenção que começou, ela vem até um pedaço, ela não vem mais. Tá, só voltando à Sofia aqui, porque nós emergencialmente precisamos de alguma definição para nós. Eu acredito que se esse espaço ali, até da rádio, ali onde era a rádio,
Para nós quebrar o galho ali, ficar uma temporada ali, até em termos de tamanho, para nós não precisa mais Cabe, do que né, aquilo. Tineco? Vocês cabem ali dentro daquilo ali. Eu acho tão pequeno aquilo ali, não sei Não, mas só via cabe, porque nós não temos... Da minha parte, Porque tendo, se porventura, se localizar ali, se criar essa tua ideia de um centro cultural ali, vou criar. se criar, se acontecer obras físicas ali, que puder instalar inclusive o museu, porque o museu não vai ficar naquele pedacinho ali. O museu, no momento que tiver um museu definido, vai criar, porque eu sei de muita gente que tem coisa aqui, que saquearam esse engenho civis aí, que está espalhado na municipalidade. No momento que tiver, as pessoas vão começar a doar peças e peças e peças. Eu, lá em casa, já tenho uma porção de coisa guardada que eu quero doar para o museu. Não, a gente faz isso. Então, se para nós mesmos, se nós nos voltarmos àquele espaço, não sei quantas vezes já saímos e voltamos, porque a Inúbia eu já não acredito mais, nós já vamos a segunda ou terceira vez para a Inúbia, e de lá já vamos escorrer, sabe, 3 vezes. Então, e enquanto aquele prédio não for reformado, também não vão poder ficar. Não tem como nós ficarmos lá. Então, aquele prédio é insalubre hoje. A questão da Sofia, não museu, a Sofia, se nos cederem aquele espaçozinho da rádio, ali, Já adianta. ali tem um banheirinho, tem tudo ali, dá para fazer um cafezinho. É um espaço maior que esse. Da minha parte, perante sendo eleito como prefeito, não tem problema nenhum. Porque hoje... E se for fazer obra física mesmo, daí, pô, nós temos um arquiteto aqui, a gente tem... Vocês sabem, né, que fazer um desenho... Aqueles dois terrenos que tem ali pertencem à prefeitura. Aqueles 2 terrenos ali, foi feita a negociação aquela vez do clube, por troca do IPTU, onde tem aquela tela, aqueles 2 terrenos pertencem à prefeitura, entendeu? E que era arquibancada e a construção ali? Não, só onde está a tela, só onde estava o circo, tinha um circo ali, sim. onde está aquele circo, aquilo ali pertence à prefeitura. É do município. Então é o seguinte, por isso que eu estou falando, é possível sim se criar uma casa da cultura ali, Pode. entendeu? Claro que a gente pode fazer algo mais simples, mas também a gente pode buscar parceria, aí entra vocês junto, acordos e, como é que se diz, parcerias políticas, fugiu a palavra agora. Público-privado? Não. Vocês têm amizade, vocês têm relação política com alguém, vocês têm relação com o governo federal, entendeu? Nós queremos criar uma casa da cultura, quando vai ter uma verba específica para isso. Não, acontece se você fizer um projeto bem elaborado, você vai até o governo federal e apresenta e consegue. Hoje você pega todo o Ministério da Cultura como um todo, tem recursos para recuperação de prédios públicos que foram atingidos. Tem. E acontece o seguinte, tua proposta é muito bem-vinda. Dá para se fazer um projeto simples e objetivo? Dá para fazer. Só que para isso tem que ser gente qualificada. Não dá para chamar o cara da quebrada da montanha, do amigo do cara que entende. É uma complexidade para você montar um projeto. Você pode desde fazer até um concurso público, tá, que você tem condições para conseguir fazer o projeto, para aí você buscar captar esses recursos fora. Eu já participei de banca de concurso para busca de recursos. Articulação política. Não, mas é isso sim. Então, quer dizer, isso que o Neco falou é lógico. A gente pode ficar no cantinho? Pode, mas quer fazer um projeto maior, eu acho tão bonito aquela Casa da Cultura em Novo Feliciano lá. Eu acho tão bonito aquele lugar lá. Eles pegaram a cultura deles, era um prédio de acordo com a identidade visual deles, que é isso que está faltando para Arambaré, identidade visual. Quando o senhor toca em praia e cidade, Arambaré não tem uma identidade visual, entendeu? Vai ser o quê? É a terra das figueiras, é a capital das figueiras, mas é pela ecologia, pelo turismo sustentável, por quê? A gente tem que vender isso aí para as pessoas. Por que Arambaré é a capital das figueiras? Por causa das figueiras? Não, das figueiras, mas por quê? Não, mas por quê? Porque aqui tem mais figueira, mas quantas figueiras? Isso as pessoas me perguntam. Entendeu? Vocês são capital das figueiras por quê? Tem bastante figueira, tá, mas quantas?
No Caramuju, tu pode perguntar para o seu Eu Magela, digo- ele sabe, uma por uma. Não, ele tem o trabalho, tal. tem Eu digo assim, mais 40, Mas é- 50. Mas aí nós estamos falando de... Rapaz, tu vai olhar na área, a gente fala aqui na área urbana aqui que nós convivemos. Mas e o interior? Tu vai olhar a área rural, aí é uma loucura. Eu tenho fotografado, eu tenho mais de 200 figueiras. Lá, com Eu tenho mais de 200 figueiras Eu fotografadas. andei com o Marnê aí, fotografando figueira aí. Meu amor. Então, Tem tempo, né, Tchê? não, aí é que tá, É, dentro Gosta, desse... né? Não adianta, né? É que Gosta. ele ganhou um projeto. Ó, Sim, eu sei. assim, ó, Nós também ganhamos em água e foi inclusive para uma museóloga vir aqui e dar uma olhada naqueles materiais, reorganizar eles. Só que nós tivemos que devolver. Pois é, eu fiquei sabendo, o Eduardo falou comigo, ele me disse que sim, querem devolver por causa devolvemos. que não tem um espaço. Eles, pelo amor de Não. Deus, porque não botaram num lugar pra gente que Não, tava não ali. é que assim, Mas, foi nós colocado... prometeram um espaço que foi condenado. E Não eles tem mesmos cabimento. deram a Forneceram a verba para a Sofia, premiaram a Sofia com uma verba com o projeto apresentado. Só que daí tu tem verba, tem acervo, mas não tem onde botar. Tá, É um troço maluco. E aí a gente falou para a Como o prefeitura... município te dá dinheiro. Não, e a gente tem um projeto do governo federal que se chama Marco Regulatório da Cultura, Tem essa lei saiu em agora. que você não precisava ter tantos processos burocráticos para ceder um espaço para uma associação. pode Bastava fazer o andamento. Aí, conclusão, nem isso nos foi permitido. Então se devolveu o dinheiro. Eu só vou estabelecer agora porque o outro candidato falou 1,17 e a gente está com 1,16 e eu espero que agora você encerre, tá? Porque depois vamos falar, ele teve 10 minutos a mais, 20 minutos, então Não, assim, eu vai no vou 1,17. Tu quer mais alguma coisa que tu queira dizer para nós? Não, a minha finalização vai ser bem breve. É bem relativo, que nem eu digo assim, ó. É que nem um jovem. Um jovem vai embora porque vai passar no processo seletivo, tem que ter o primeiro passo é a experiência, né? Só que se tu não tiver a oportunidade, tu não vai ter a experiência. O que eu quero dizer para vocês é que 4 anos vocês estiveram nesse governo, agora vocês viram como é que foi o atendimento com vocês, com a comunidade e com a cidade. A única coisa que eu quero de vocês é uma oportunidade para mostrar que com atitude a gente pode dar uma mudança de realidade na cidade. É isso, entendeu? Não quero fechar o governo numa caixa preta, eu quero poder dialogar com a comunidade, com as associações, até porque quanto mais eu dividir com vocês, mais fácil vai ser o meu trabalho. E vocês vão me ajudar a dar orientação para onde a gente tem que E Então não tomar o vai caminho. assumir a culpa sozinho se der lá. Perfeito. Entendeu? Então, eu digo, estou à disposição, quero trabalhar pela cidade, por vocês. E por favor, em cargos técnicos, ponha técnico. Não, eu quero só reforçar uma coisa que o senhor Geraldo falou ali. Cortar ali. Não, deixa rolar. Eu não tá conheço o Nordeste, mas diz que quem vai para lá, criança de 8 anos, sabe da história do lugar onde mora. Então, eu acho que o Conselho da Educação, nós tínhamos que preparar essa gurizada para o futuro, para se conscientizar daquilo que a gente tem, daquela riqueza que a gente tem aqui de Figueira e de Lagoa, que muitos não têm. Olha, eu conheço o Mato Leitão, esses dois aqui também conhecem. Vai lá mexer numa orquídea, numa árvore lá para tu ver o que acontece. Um piá de 4, 5 anos. Tio, não mexe aí, tio. Então tá, agora Não mexe nisso aí. encerramos. Eles têm conscientização desde pequeno que aquilo é importante para a cidade. Então- Aqui o pessoal não dá